Glorioso Pai eterno, verdadeiro amigo, aquele que aceitou de dar a sua vida para perdoar, para salvar um povo. Enquanto que a raça humana estava morrendo, mas o Pai aceitou de deixar o trono da glória para vir nesta terra, nascido, morrendo, sendo um homem, Pai, para nos dar a vida. Obrigado, Jesus Cristo, porque ninguém foi justo, santo, Pai, nem no céu, nem na terra, debaixo da terra, para dar a sua vida, para salvar este povo, que nós somos esta tarde, Pai. Mas a graça e a misericórdia rendemos a Ti, porque o Senhor aceitou morrer ao lugar de cada um de nós, para nos dar vida eterna. Não merecíamos, Senhor Jesus Cristo, mas sim somente a sua graça e a sua misericórdia. Por isso, louvamos o seu santo nome. Esta tarde, mais uma vez, se aproximamos de Ti, Pai, tremendo dentro de nós, Pai. Sabemos que somos as pessoas impuras, Jesus Cristo. Que, Pai, que não merecemos de vir falando alguma coisa diante de Ti. Porque se os anjos que não pecou, Pai, eles não se aproximam de Ti. Enquanto nós, os seres humanos, Pai, nascidos do pecado. Mas, oh Senhor Jesus Cristo, quando morreste na cruz, quando deixa a sua vida, quando derramaste o teu sangue, é onde o Pai abriu um caminho, é onde o Pai abriu uma porta, um esconderijo, Jesus Cristo. Quem crer em Ti vai ser salvo, Pai. É por isso essa tarde viemos a Ti. Levamos, Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados, as nossas falhas, Jesus Cristo. É onde, Pai, nós não conseguimos, nos faça graça. Que esta tarde, que o perdão entra na vida de cada um de nós. Para que sejamos prontos quando Tu virá nesta terra para vir buscar a sua esposa. Estamos aqui, Pai. Necessitamos realmente da sua ajuda, da sua presença, que começa no púlpito até ao último banco. Que a sua presença esta tarde salva as almas. Que a sua presença esta tarde cura os doentes, Jesus Cristo. Que a sua presença esta tarde nos leva mais no lugar alto, Jesus Cristo. Para que cada um de nós seja transformado mais uma vez, Pai. Abençoa a presença dos Teus filhos, que deixamos as nossas casas, viemos a Ti, Pai, para ouvir mais uma coisa, uma palavra vindo de Ti, Jesus Cristo. Honra o Teu povo com a sua presença. Abençoa o nosso pastor. Abençoa os cânticos de Jesus Cristo. Quando o Teu servo se colocará diante do Teu povo, Pai, afasta ele, Jesus Cristo, mas toma tudo que está em ele e fala nós através dele, porque necessitamos realmente ouvir mais a sua voz. Venha, começa conosco e acaba conosco, porque pedimos em fé no único nome, o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, com fé digamos assim. Amém. Que Deus nos abençoe a todos. Louvemos ao Senhor. E depois vamos chamar o nosso pastor. Que me
Deus salva, Cristo que verteu seu sangue, ondas massas me limpa o sol, seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz, oh, que vem da sua cruz, água me dá Jesus, oh, pelo seu precioso sangue, vejo a minha salvação, oh, seu precioso sangue. Deus concedeu seu perdão pelo tão precioso sangue. Oh, oh, que preciosa paz, que vem da sua cruz, água me dá Jesus, oh, pelo seu precioso sangue, nele vem perfeita paz, pelo seu precioso sangue. e fale eficaz. Pelo seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus, pelo seu precioso sangue, minha justificação tenho no precioso sangue, gozo traz ao coração. Oh, pelo seu precioso sangue. Que Preciosa paz, amém, que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus, pelo seu precioso sangue, que angoissé soleil c'est vers des dieux de la fosse où mes péchés m'avaient plongé, de la beau profond j'ai crié au Seigneur qui tendrement m'amena au jour d'oreiller ma. Il m'a sorti De la bondage, amen. il a placé Mes pieds sur les rocs. Qui est Christ? Il me chante dans mon âme. séjour, Les chants des louanges. Alléluia. Oh, Emma. Il m'a sorti Tu de la bondage. de Oh,
Alléluia. Il m'a placé sur lui, c'est le rocher. Mes pas sont enfermés, j'ai demeuré. Aucun risque de tomber tant que j'irai jusqu'au couronnement. Je tiendrai par sa grâce et ma. Il m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur les roues. Il me Chant dans mon âme, séjour. et chant des louanges. Alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange dont je chanterai les d'autres notes nuées les jours où mon cœur débordant. Je suis le vrai, j'ai l'eau, mon rédempteur qui m'a secouru et m'a. Il m'a sorti de la boue d'argile. Amen. Il a placé mes pieds sur il me chante dans mon âme séjour. Les chants des louanges, alléluia. il m'a sorti De la boue d'argile. immonde, Il a placé oh mes pieds, sur les héroïne, et chant d'amour, âme séjour. les chants des louanges. louanges, alléluia. Oh, gloire à toi, divin sauveur. Et viens, Seigneur Jésus. Oui, toi qui nous as si tant aimés, reviens. Seigneur Jésus. Oui, reviens Reviens, Seigneur. avec tes enfants, Nous t'attendons. les cœurs brisés, les mots. A soufflé à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Toi qui abandonnes à l'étrône, Reviens, nous t'attendons. tu t'es fait un homme pour nous sauver. Reviens, Seigneur. Oui, reviens Reviens, Seigneur. avec tes enfants. Nous Nous t'attendons les cœurs brisés, les morts touchés à. Oh, reviens, Seigneur Jésus. Tout est déjà fini, Seigneur. Nous t'attendons. Oui, nous te louons, puissant vainqueur. Nous t'attendons. Oui, reviens Reviens, Seigneur. avec tes enfants. Nous t'attendons. Dans les cœurs brisés, les morts, on a touché à sa fin. Reviens,
Seigneur Jésus. Oui, reviens Reviens, Seigneur, vers tes enfants, notamment attendons. dans lesquels brisé les monde a touché à sa fin. Reviens, oui Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Les cantiques à l'ancienne mode. É cântico da antiga moda. Les cantiques qui nous rappellent l'espérance des saints. É uma canção que nos faz lembrar a esperança dos santos. C'est ce qui nous fait la force. Isso é que nos dá a força. Nous allons prier. Vamos orar. Dieu, notre Père Céleste, Deus, nosso Pai celestial, combien nous sommes reconnaissants, Seigneur o Jésus, quanto somos gratos, Pai celestial. pendant que tu es en train de réanimer notre espérance dans E nos cœurs. enquanto está a reanimar a nossa esperança, Nous t'attendons, Seigneur e Jésus. nós te aguardamos, Senhor. Le monde est arrivé à sa fin. E o mundo chegou ao seu fim, L'espérance que nous avons, e a única esperança que nós temos c'est ta venue, Seigneur. é a tua vinda, Senhor. Et tu nous as envoyé cette parole E nos enviaste esta palavra pour nous préparer. e para nos preparar. C'est pourquoi nous sommes ici ce E é soir. por isto que nós estamos aqui, Senhor. Viens encore ce soir, Seigneur Jésus. Venha de novo esta tarde, Senhor, Ouvre encore pour nous le livre e abre de novo o livro para et nós. viens parler-nous, E Seigneur. venha e fala-nos, Senhor. Commence et termine avec nous. Começa e termina conosco. Nous remettons tout entre tes mains, E Seigneur. abandonamos tudo em tuas santas mãos. Bénis tous ceux qui nous écouteront E abençoa todos os que vão nos acompanhar au travers le monde, através ao mundo inteiro, même nos voisins, Seigneur mesmo Jésus. os nossos vizinhos, Senhor. Que ta grâce descende sur nous Que a tous. tua graça desça sobre nós. Nous croyons, Père Céleste, E nós acreditamos, Pai Celestial, que le Saint-Esprit que o Espírito Santo continue son travail. e continua a fazer o seu trabalho. Il continue à appeler tes E Ele enfants. continua a chamar os teus filhos. Il continue à sauver. E continua a salvar. Il continue à guérir. E continua a Il curar. continue à bénir. E continua a abençoar. Merci, Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Commence et termine avec Começa e termina conosco. nous. Nous te remettons cette réunion, Seigneur E nós Jésus. te entregamos este culto, Senhor. Tu es le seul qui connaît le cœur des humains. E tu és o único que conhece o coração humano. Tu sais que nous sommes rien sans toi, Seigneur Jésus. O Senhor sabe que não valemos nada sem a tua presença em nós. Et viens encore ce soir E venha de novo esta tarde, et que tu nous parles encore. que tu o próprio possa falar-nos. Nous remettons tout entre tes mains. Abandonamos tudo em tuas santas mãos. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Nous allons lire l'Écriture. E vamos abrir as nossas Bíblias. Toujours le livre de Jean, chapitre 14. Sempre no livro de João, capítulo 14. Et après, nous allons lire Colossiens, le premier chapitre. E depois iremos no livro de Colossenses, no o seu primeiro capítulo. Jean 14, nous commençons dans le verset 14. Non, João, 11. no João 14, e vamos começar pelo versículo 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, e crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Ok.
Donc, tokotanga Colossiens, le premier chapitre à Colossiens, tokotanga ebele. Je préfère que vous soyez assis pour que nous puissions lire. E vamos ler muito no livro de Colossenses, prefiro que estejam sentados. Donc, banana verset 11, et soyez attentifs, peut-être c'est notre prédication de ce soir. E vamos começar pelo versículo 11, e estejam atentos, pode ser a base da nossa pregação. Fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. e Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Porque nele foram criadas de todas as coisas que há no céu e na terra, e visíveis e invisíveis, sejam tronos e sejam dominações e sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a proeminência. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, a reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Et vous qui étiez autrefois étrangers
et ennemi par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. A vós também que em outro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou, Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. no corpo da sua carne, pela morte para perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. 23, c'est ce qu'on avait vraiment pointé pour lire. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'expérience de l'évangile que vous avez attendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Paul a beaucoup vraiment parlé. E Paulo, na verdade, falou muito. Et je crois qu'il avait tout dit. E eu acredito que ele falou tudo. Et aujourd'hui, nous avons reçu la révélation. E hoje nós recebemos a revelação. C'est pourquoi nous pouvons voir ce que lui a dit. E é por isto que nós podemos entender o que ele disse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Será que alguém que pode dizer amém a isso? Il parle ici que non, il nous a réconciliés, il a fait ceci, lui, Jésus-Christ, lui qui était Dieu. E ele aqui nos fala de muita coisa, ele nos reconciliou, ele falou conosco, ele que era Deus. Nous qui étions ennemis de Dieu. Nós que éramos inimigos de Deus. Et il a voulu que par Jésus-Christ, mas ele nos elegeu em Jesus Cristo, que nous soyons saints et irrépréhensibles. Que sejamos santos e irrepreensíveis. Amen. Amém. Du moins, lorsque nous pouvons demeurer fondés dans la foi. E quando nós vamos permanecer fundados na fé, sans se détourner de l'espérance de l'évangile, se virarmos da esperança do Evangelho, que vous avez attendu, que nós ouvimos, qui était prêché à toute créature sous le ciel. Que foi pregada para toda criatura debaixo do céu. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Será que compreenderam alguma Toutes coisa? les promesses de réconciliation E toda a promessa da reconciliação est liée à 23, na paragraphe. está ligado aqui no versículo 23. Si du moins nous restons fermes Se nós permanecermos firmes à cet évangile qui a été prêché dans toute la création, para este evangelho que foi pregado para toda a criação, Nzambe azwa lokumu, que Deus seja louvado. la même Bible, A mesma Bíblia, mais Dieu nous donne la révélation chacun à sa façon. e Deus nos concede a revelação cada na sua maneira. Et nous, à Éphèse, vraiment, nous rendons grâce à Dieu. E nós, o Éfeso, realmente rendemos graças a Deus. Quand il nous montre ces petits points qui échappent le monde entier, parfois le E monde, quando nos mostra esses pequenos pontos
que escapa no mundo inteiro às vezes. Vous pouvez courir sans un message, dit le prophète. E você pode correr sem a mensagem, como disse o Vous profeta. pouvez voir toutes les promesses, Você pode ver todas as promessas, mais la condition qui lie toutes ces promesses-là, cela vous échappe. mas a condição que liga todas essas promessas, aquilo pode vos escapar. Si cela vous échappe, E se aquilo vos escapar, je crois que c'est comme si vous avez perdu toutes les promesses qui ont été e données. eu acredito que é como se fosse você perdeu com toda a promessa que te foi dada. Ok, nous parlons, montre-nous le Père et cela nous suffit. E estamos a falar de mostra-nos o Pai e isto nos basta. Et aujourd'hui, vendredi, nous pouvons essayer de courir un peu vite. E hoje, como sexta, podemos correr pouco. Si vous remarquez très bien, E se vocês notarem bem, il y a des facteurs qui permettent que nous puissions le voir. e há fatores que permitem que nós possamos lhe ver. Et il y a des choses qui nous empêchent de ne pas le voir. E também há coisas que nos impedem de não ver o Senhor. Il y a des facteurs qui nous empêchent de ne pas le voir. E há fatores que nos impedem de não ver o Senhor. Comme nous avons dit que non, si le tableau n'est pas bien présenté, E como dissemos a vez passada, se o quadro não for bem apresentado, cela nous empêche de le voir. e aquilo vai nos impedir de ver o Senhor. Est-ce que c'est la vérité? Será que é a verdade? Si le tableau n'est pas très bien représenté, E se o quadro não é bem representado, cela ne nous donnera pas vraiment l'image de Jésus-Christ. e aquilo não nos dará a imagem nítida de Jesus Cristo. Et cela nous empêchera de le voir. E aquilo vai nos impedir de ver o Senhor. Amen. Amém. Le tableau, E o quadro c'est le Seigneur Jésus-Christ. é o Senhor Jesus Cristo. Celui que nous prêchons, celui que nous voulons voir, celui que nous voulons écouter. É Ele que nós pregamos, é Ele que nós queremos ver e ouvir. Le message de l'heure, A mensagem da hora, la parole révélée. a palavra revelada. Nous ne prêchons pas William Branham, Nós não pregamos William Branham, nous prêchons Jésus-Christ nós pregamos Jesus Cristo. par ce message ici. Por esta mensagem Est-ce que aqui. vous avez compris quelque chose? Será que compreenderam alguma coisa? On ne vient pas ici pour présenter William Branham. Nós não viemos aqui para apresentar William Ça Branham. serait une erreur grave pour nous. E seria erro gravíssimo para nós. Cette question, nous la répondons quand les païens nous la posent dans la E cité. esta pergunta nós a respondemos quando os pagãos tentam de nos fazer esta pergunta. On vous dira, bon, vous parlez les messages, mais qui a amené ces messages? E vocês nos falam da mensagem e quem vos trouxe esta mensagem. Nous allons parler, celui qui a amené les messages. E nós falaremos de quem nos trouxe esta mensagem. Et la vraie question, de quoi ou de qui parlent ces messages? E a verdadeira pergunta de quem se refere ou de quem relata esta mensagem. Amen. Amém. Les messages nous parlent de A Jésus-Christ. mensagem é fala de Jesus, Mais c'est venu par William Branham. mas veio no caminho de William Si quelqu'un Branham. vous posait la question, mais pourquoi c'est venu toujours par William Branham? E se alguém vai perguntar por que veio no caminho de William Branham, Dis-lui que non, la parole de Dieu nous enseigne. e diga-lhe que a palavra de Deus nos ensina. La parole de Dieu ne vient qu'aux prophètes. A palavra de Deus só vem para os profetas. Amen. Amém. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne peut venir que par un prophète. A palavra de Deus só pode vir por intermédio de profeta. Un jour, cela avait changé dans le mont Horeb. E dia aquilo se falou no Monte Horebe, Où Dieu lui-même voulait parler au peuple. onde Deus ele próprio queria falar para o seu povo. Et depuis ce jour-là, E a partir daquele dia, les peuples ont déclaré. e o povo declarou. Non, Moïse
seulement toi qui vas nous parler, que Dieu ne nous parle plus. Moisés, queremos somente te ouvir, que Deus não nos fale diretamente. C'est-à-dire, la parole doit venir qu'au prophète. Quero dizer, a palavra só pode vir do profeta. Et dans le Jourdain, quand Jean-Baptiste est baptisé, E no Jordão, quando João Batista batizava, Jésus était venu e Jesus veio, parce que Jésus est la parole. e porque Jesus é a palavra. Et Jean-Baptiste était un prophète. E João Batista era simplesmente profeta. Ah, nous avons reçu un prophète. Nós a Ce n'est recebemos pas profeta. Jean-Baptiste qui était allé vers Jésus, E não é João Batista que foi para mais Jesus, c'est Jésus qui est venu vers mas Jean-Baptiste. é Jesus que veio para João Parce Batista. que Jésus est la parole. Porque Jesus é a Et la palavra. parole devait aller vers un prophète. E a palavra deveria ir para profeta. Je crois que vous avez saisi quelque chose. E eu acredito que compreenderam alguma coisa. La parole de Dieu ne vient qu'au A prophète. palavra de Deus só vem para os profetas. Et les tableaux E o quadro ne peut pas présenter les prophètes. não Et qui peut présenter prophète, não pode apresentar o profeta. même du temps de Jean-Baptiste. Mesmo no tempo de João Batista. Amen. Amém. Je me sens très religieux. E eu me sinto Même religioso. du temps de Jean-Baptiste, Mesmo no tempo de João Batista, les tableaux ne pouvaient pas présenter Jean-Baptiste. e o quadro não poderia apresentar João Batista. Amen. Amém. Les tableaux devraient présenter Jésus-Christ. E o quadro deveria apresentar Jesus Cristo. Quand il est parti vers le Jourdain, E quando ele foi para o Rio Jordão, il fallait que Jean-Baptiste fasse des déclarations fortes à son sujet. e era necessário que João Batista fizesse uma forte declaração acerca de Jesus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu, E ele disse: És o Cordeiro de Deus, c'est lui seul qui ôte le péché du é monde. o único que tira o pecado do mundo. Pas le péché de ceux qui étaient dans le Jourdain seulement, non. E não é somente o pecado daqueles que estavam no Jordão. C'était lui qui tire le péché du monde. E ele que tira o pecado do mundo. Et à la fin, il a dit, E no fim ele disse: moi je dois diminuer E eu deve pour diminuir, que lui puisse croître. e para que ele possa Et crescer. à la fin, il va dire, suivez-le. E no fim ele disse: E siga. Le vrai tableau, alors c'est lui, E o suivez-le. verdadeiro quadro é ele, e siga. Même aujourd'hui, c'est la même chose. Mesmo hoje é a mesma coisa. Si le pasteur se tient derrière la chair, E se pastor se colocar aqui no púlpito, c'est pour nous dire que non, suivez-le toujours. e é para vos dizer que siga sempre a Jesus. Voici l'agneau de Dieu, suivez-le. E és o Cordeiro de Deus, e siga. C'est lui qui ôte les péchés du E ele monde. que tira o pecado do mundo. Ah, c'est ça le tableau complet. Este é o quadro completo. Ah, j'aime ce tableau. E eu amo este quadro. Ce tableau-là, E este quadro ali. vous ne pouvez pas mettre ce tableau et mettre un ministre à côté, non. E você não pode posar aquele quadro e colocar ministro ao lado, não. Ou un prophète, Ou profeta. non. Não. Le tableau doit être complet, Jésus-Christ. E o quadro deve estar completo em Jesus Cristo. Et ce qui nous empêche de le voir, E o que nos impede de não ver Jesus c'est les tableaux mal présentés. é o quadro mal apresentado. Même ceux qui peuvent voir, Mesmo aqueles que podem ver, il monte derrière la chair, il a peur de présenter tellement bien les tableaux. e que ele tem medo de apresentar bem o quadro. Non, non, les pharisiens sont là. Ou não, os fariseus estão ali. Si vous avez reçu la commission, E se você recebeu a comissão, vous allez présenter les tableaux tels que vous avez reçus. e você vai apresentar o quadro do jeito que você o recebeu. Vous n'allez pas regarder ni à gauche ni à droite. Você não vai olhar nem à esquerda nem à direita. Amen. Amém. Les tableaux mal présentés, E quando o quadro é bem apresentado, aujourd'hui nous en avons
beaucoup alors. E hoje temos muitos ainda. À 99%. A 99%. Amen. C'est-à-dire, à 99% des présentateurs de tableaux nous présentent mal les tableaux. E a 99% os quadros que eles nos apresentam são mal apresentados. Et parfois même Éphèse aussi présente mal. E às vezes até o Éfeso também apresenta mal. Mais l'avantage pour Éphèse c'est quoi? Mas a vantagem para a igreja do Éfeso é o quê? Nous faisons un effort de les présenter bien. E nós nos esforçamos para que possamos apresentar bem o quadro. Nous tentons de les présenter correctement. E nós tentamos de apresentar corretamente Nous o nous quadro. efforçons de les présenter correctement. Nós nos esforçamos de apresentar o quadro corretamente. C'est ce qui fait la différence. É isto que faz a diferença. Vous faites aussi ça l'effort. Nós nos esforçamos, Sachant qu'une fois que vous présentez ce tableau d'une manière incorrecte, e sabendo que uma vez que você apresenta o quadro de uma maneira incorreta, cela ne vous servira à rien. e aquilo não vai vos servir Mieux para nada. vaut ne pas les présenter E vale a pena não apresentar o que quadro de les présenter incorrectement. e do que apresentá-lo incorretamente. Est-ce que vous avez compris? Será que vocês Donc, compreenderam? nous devons faire effort, nous tous ensemble ici. E devemos nos esforçar, todos nós em conjuntos, Écriture sur écriture. escritura atrás da outra, Une pièce sur une autre pièce. e uma peça atrás de uma outra peça, Afin d'avoir un tableau correctement présenté. e para que tenhamos um quadro bem apresentado. Amen. Amém. Et les gens aujourd'hui, E os homens hoje, nous nous donnons les titres, e nós nos atribuímos nous títulos, nous donnons les noms, e nós nos atribuímos nomes, seulement par une confession verbale. e somente por uma confissão verbal. Nous parlons seulement de bouche. Nós falamos somente de boca para fora, Et pourtant, il fallait que cela soit vraiment quelque chose de réel. e enquanto aquilo deveria ser uma coisa real. Si nous parlons aujourd'hui ce soir, E se nós falamos esta tarde, que nous puissions présenter correctement ce tableau ici, e possamos apresentar bem este quadro, alors il fallait que ça soit exactement ça. e deveria ser exatamente o mesmo quadro. Vous ne m'avez pas compris. Vocês não me compreenderam. J'ai dit que non, les gens le font aujourd'hui seulement des confessions, malobakaka. E as pessoas hoje o fazem somente nas declarações. Et pourtant, E enquanto ceux qui tokoki kozwa penser que tobimisa tableau wana correctement, e se pudéssemos ter o pensamento de fazer sair este quadro corretamente, alors c'est par là que nous serions des bénéficiaires. e é lá onde nós seríamos beneficiários. Mais une fois que nous restons dans la confession seulement, E uma vez que nós permanecemos somente nas palavras, malobakaka, e nas simples palavras, cela ne nous servira à rien. e lá não vai nos servir para nada. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à Será ça? que alguém pode dizer amém? Nous nous sommes donnés des noms, des grands noms. E nós nos atribuímos de títulos grandes, Mais mas seulement par confession, é malobakaka. somente pelas simples palavras. Cela ne servira à rien. E aquilo não vai nos servir em Le nada. diable n'aura pas peur de ça. E o diabo não terá medo disto. Nous devons nous identifier. E nós devemos nos Nous identificar. devrions vraiment nous identifier. E nós deveríamos nos identificar. Amen. Amém. Et à qui devrions-nous nous identifier? E a quem devemos nos identificar? C'est une question. É uma pergunta. Est-ce que nous allons nous identifier à un apôtre? E será que vamos nos apresentar a um apóstolo? Est-ce que nous allons nous identifier à quelqu'un d'autre? Ou vamos nos apresentar ou identificar-nos a alguém? Le prophète dit, E o profeta nous disse: allons nous identifier à
en lui. e vamos nos identificar a Ele. Jésus-Christ. Jesus Cristo. C'est la personne à qui nous allons nous E identifier. é a pessoa na qual devemos nos Et identificar. que cela ne soit pas seulement par des confessions, des E paroles. aquilo não seja somente pelas palavras simples. C'est très regrettable. E é muito lamentável, Même pour moi ce soir. mesmo para mim esta tarde, Et que vous m'accordez un grand titre. é que vocês me concederam um grande Oh título, non, pasteur. ou não pastor. Et pourtant, en réalité, E enquanto na realidade, je ne me sens pas pasteur. e não me sinto pastor. Amen. Amém. Si quelqu'un est appelé, E quando alguém é chamado, il doit sentir ça en lui. e ele deve sentir aquilo nele. Quand nous avons lu Colossiens, E quando lemos no livro de Colossenses, quand vous lisez Paul, quando estávamos a ler Paulo, Paul savait qu'il avait une responsabilité. e Paulo sabia que tinha uma responsabilidade. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai compris que non, ce que j'avais dit ici, c'est une réalité. E é só hoje que eu compreendi que aquilo que eu tinha dito aqui é uma J'ai realidade. réalisé ça quand Paul l'a déclaré ici. E eu entendi aquilo quando Paulo declarou a mesma coisa aqui. Il savait que Dieu lui avait placé ministre. E ele sabia que Deus tinha lhe posado como Et ministro. comment quelqu'un, Dieu lui a mandaté et il ne sait pas que Dieu lui a mandaté. E mas como alguém que é mandatado por Deus e não sabe que foi enviado por Deus. Lisons Colossiens chapitre, le premier chapitre. E vamos ler no livro de Colossenses, no primeiro capítulo. Normalement, il fallait lire verset 25, mais nous allons commencer verset 24. E deveríamos ler no versículo 25, mas vamos arrancar pelo versículo 24. Écoutez ce que Paul dit ici. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne eu compro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. C'est d'elle que j'étais fait ministre, Da qual, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedido para convosco para cumprir a palavra de Deus. Il a été fait ministre. E ele foi feito ministro Il le savait. e ele o sabia. Mais maintenant, Mas agora, le problème, c'est-à-dire, nous nous donnons ce nom et nous ne savons même pas de qui Dieu par quoi Dieu vous a appelé. e nós nos atribuímos este nome e não sabemos a razão de sermos chamados por Deus. Nous devons nous identifier comme nous venons de le dire. E devemos nos identificar como acabamos de o Nous dizer. écoutons les gens chanter, oh non, identification en Branham. C'est E lui, já je ne sais ouvimos pas. muita gente a cantar, ou não, a identificação é em Branham. Vous ne pouvez pas vous identifier à Branham. Você não pode se identificar em Branham. Branham Branham, s'est identifié à Jésus-Christ. e ele se identificou a Jesus Cristo. Est-ce que c'est la vérité? Será que é verdade? Est-ce qu'il a demandé à quelqu'un de s'identifier en lui? E será que ele pediu a alguém para se identificar a ele? Ah, il nous a demandé tous de s'identifier à Jésus-Christ. E ele pediu a todos para que nos identificássemos a Jesus Cristo. Et une autre question, nous allons nous identifier en Jésus-Christ comment? E uma outra pergunta, como vamos nos identificar a Jesus Cristo? Est-ce que c'est seulement par une confession? Será que é somente por uma confissão? Non, non, ça ne peut pas être avec une confession Não seulement. pode ser somente por uma confissão. Lisons quelque chose. Vamos ler alguma coisa? Na 130.
Nous pouvons continuer, nous pouvons commencer à 134, mais aujourd'hui, comme c'est le vendredi, nous allons lire seulement 135. E deveríamos continue. começar pelo 134, mas hoje, como é sexta-feira, vamos começar pelo 135. Dit, tant des gens se bornent à une confession, justement. E muita gente se viram a uma confissão Kolobakaka, ongai naza frère, naza pasteur, naza ceci, cela. e é somente declarações. Eu sou irmão, sou pastor, eu sou fulano de tal. Tant de gens se bornent à une confession, E muita gente falam somente de uma confissão ils déclarent, e ele declara. J'ai dit qu'on en a maintenant au point où E agora eu disse condenando ao ponto que dans tozana bango ebele que non, to komi na place moko ou bien na point moko, e temos muitos e hoje chegamos a um ponto. dit donc le point c'est de poser la question à quelqu'un. Êtes-vous chrétien? E o profeta fazia a pergunta a alguém: será que tu és cristão? Pour que quelqu'un soit identifié. E para que alguém seja identificado. Êtes-vous chrétien? És tu cristão? La personne répond, je suis méthodiste. E a pessoa responde: eu sou metodista. Eh bien, on est loin de se faire reconnaître ainsi comme chrétien. E está muito longe de se fazer conhecer como cristão. On est loin de s'identifier comme chrétien. E está longe para se identificar como cristão. Il dit, eh bien, Mas é bom. regardez ce que font les méthodistes. E veja o que fazem os metodistas. Loin d'être chrétien. E eu sou cristão. Je suis baptiste. E eu sou batista. Eh bien, regardez ce que font les baptistes. E agora observa o que fazem os Je batistas. suis catholique. E eu sou católico. Regardez ce qu'ils font. Observa o que fazem os católicos. Voyez. Estão a ver. Dans 136, il dit, mais la seule manière pour vous d'être véritablement un chrétien, Mas a única maneira para que você seja um verdadeiro cristão c'est que Christ s'identifie lui-même en vous. e é quando Cristo se identifica Ele próprio em vós. C'est-à-dire la seule manière. Quer dizer, a única maneira. Là, on n'a pas vu Branham ici. E aqui não vimos Ibrana. Oui, ça Sim. pique ça. E aquilo aplica aquilo. Ça pique, c'est-à-dire E aquilo dói no coração. Aquilo magoa. J'espère que tous ceux qui écouteront la bande E eu espero que todos os que vão ouvir esta fita aussi, ils saisiront bien ça. Voyez? e eles entenderão bem isto. Amen. Amém. C'est-à-dire, on ne peut pas s'identifier en étant baptiste, protestant ou je ne sais pas quoi. E você não pode se identificar como batista, metodista ou entre outra coisa, Ou même branhamiste. ou mesmo branamista. On vous posera une seule question comme le prophète nous pose ici. E nos fará uma única pergunta como o profeta nos faz Parce aqui. que beaucoup de gens sont bornés seulement par une confession, E une porque croyance de muita confession. gente, eles só falam por a sua de boca para fora. Non? Mais en réalité, Mas na realidade, malheur, c'est parce qu'on ne sait même pas ce que nous sommes venus faire dans e l'église. ai de nós, porque não sabemos do que viemos fazer. Alors, nous arrivons au point de poser la question aux gens. E chegamos ao ponto de fazer esta pergunta para a Êtes-vous gente. chrétien? Será que vocês são cristãos? Oh non, je suis branhamiste. Ou não, eu sou Le branamista. prophète dit, vous êtes loin d'être chrétien. E o profeta disse que você está longe de ser cristão. Êtes-vous chrétien? És tu cristão? Je suis méthodiste. E sou Vous metodista. êtes loin d'être chrétien. Você está longe de ser cristão. Êtes-vous chrétien? Você é cristão? Je suis baptiste. E sou Vous êtes batista. loin d'être chrétien. Você está longe de ser Êtes-vous cristão. chrétien? Você é cristão? Je suis catholique. E sou Vous católico. êtes loin d'être E chrétien. você está longe de ser cristão. Le seul E moyen o único meio est véritable e verdadeiro d'être chrétien, para ser c'est cristão lorsque vous vous êtes identifié à Jésus-Christ. e é quando
quando você se identifica em Jesus Cristo. C'est le prophète qui le dit, ce n'est pas moi. E a palavra do profeta não são minhas palavras. Amen. Amen. Et les chrétiens diront Amen E à os ça. cristãos dirão amém a isto. Moi, j'ai dit Amen à ça. E eu digo amém a isto. Parce que, bon, je ne trouve pas vraiment bon d'être identifié à une autre personne. E porque eu não acho bom de ser identificado a uma outra pessoa. La meilleure, le prophète qui le dit ici, E a melhor, o profeta o disse aqui. dit la seule manière pour vous d'être véritablement un chrétien, E a única maneira para você ser verdadeiro cristão c'est que Christ s'identifie lui-même en vous. e é quando Cristo ele próprio se identifica em vós. Amen. Amen. Maintenant, Christ va s'identifier à moi. Comment? E agora como Cristo vai se identificar em mim? Je peux prendre la place d'un pasteur. E eu posso tomar o lugar de pastor? Et est-ce qu'il va s'identifier à moi quand je ferai tomber les gens? E será que vai se identificar em mim quando eu fizer cair as pessoas? Est-ce que c'est ça l'identification? E será que esta é a identificação? Ce n'est pas ça E l'identification. não é isto, não é esta a Est-ce identificação. qu'il peut s'identifier seulement par l'onction E será que ele pode se identificar somente pela ou onça? par le parler à langue? Ou somente pelo falar em línguas? Je ne crois pas que ça doit être ça. E não acredito que vai ser Est-ce isto. qu'il peut s'identifier peut-être seulement quand vous dansez en esprit? E ele vai se identificar somente quando você dança no Espírito? Ou alors quand vous pleurez sous l'onction? Ou quando você chora debaixo da onça? Ce n'est pas vraiment ça l'identification. Não é realmente isto a Ce identificação. sont les pièces que le diable utilise aujourd'hui E são peças que o diabo usa hoje pour un peu essayer de mentir les gens. e para tentar enganar muita gente. Et que cela soit comme si c'était l'identification. E que aquilo seja como se fosse uma identificação. Continuons la lecture. Vamos continuar com a leitura. Je crois que ce sont des points que le diable n'aime pas qu'on puisse E parler. eu acredito que são pontos que o diabo nunca gostou que nós falemos. Vous dites, E vocês dizem, je suis pentecôtiste. eu sou pentecostista. Le prophète dit, ça ne veut rien dire du tout. E o profeta disse isso, não quero dizer nada com tudo. Il s'agit de Christ. E quando ele se refere de Cristo, Il s'agit de Christ identifié en vous. e ele se refere de Cristo que se identifica em vós. C'est alors qu'il vous a reconnu comme sien. E é assim que ele vos reconhece como seu. Ah, ok, justement. C'est-à-dire, lorsque Jésus s'identifie en vous, E quando Jesus se identifica em vós, c'est alors que Jésus vous reconnaît maintenant à partir de là que vous êtes un de lui. e é lá onde Jesus te reconhece que este aqui é de mim. Amen. Amen. Puis vous dites, j'ai parlé en langue. E vocês dizem que eu falei em línguas. Ce n'est pas moi, je suis dans le paragraphe 137. Não é só eu, estou no parágrafo 137. Puis vous dites, j'ai parlé en langue. Vocês dizem que eu falei em línguas. Il dit, les démons le font aussi. E os demônios o fazem também. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas aussi l'identification. E esta aqui não é uma identificação também. La 138, il dit, j'ai poussé des cris de joie. E no 138 ele disse, eu gritei com gritos de Il dit, júbilo. les Mahométans, les Bouddhas et tous les autres poussent des cris de joie. E os maometanos, os budistas, entre outros, eles também gritam com este júbilo. Oh non, j'ai poussé les cris de joie. Oh, não, eu gritei com aquele grito de júbilo. Ça, ce n'est pas encore l'identification. E esta aqui não é ainda a identificação. Parce que les Mahométans, les bouddhistes aussi les font. E porque os maometanos, os budistas também o fazem. Les Indiens crient pendant la danse du serpent. Les Indiens crient. E os indianos também acreditam na dança da serpente. Non, ils poussent les cris E os indianos também gritam pendant la danse du serpent. Voyez? durante o decorrer da dança da serpente. Certainement, E certamente ils le font tous. e
e eles o fazem todos. Les sectes, les clans et tout le reste, E as seitas e todos esses clãs e o resto, ils crient, ils hurlent. e eles gritam e urgem. Les gens hurlent et poussent des cris de joie en match de football. E as pessoas gritam e urgem num jogo de futebol. Amen. Amen. C'est-à-dire, le fait de pousser les cris, E o facto de gritar, ce n'est pas aussi ça e l'identification. também não é a identificação. La 139, il dit, mais quand Christ est identifié en vous, E mas no 139 ele disse, quando Cristo é identificado em vós, qu'il s'identifie lui-même. e ele se identifica a ele próprio, Alors vous êtes semblable à Christ. e lá você é semelhante a Cristo. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Será que estão a me acompanhar? Là, vous devenez semblable à E lui. lá você torna semelhante a Cristo. En effet, E o fazendo, le mot chrétien signifie être semblable à Christ. e a palavra cristão significa ser semelhante a Cristo. Voilà ce qui vous identifie. E veja o que vos identifica. Très bien. Bon. Muitíssimo bom. Et puisque ce qui nous identifie, c'est lui, Mas aquele que nos identifica é Ele. alors nous devrions nous identifier à lui en vivant pour lui. E agora nós devemos nos identificar a Ele e vivendo nele. Est-ce que vous avez compris la manière de s'identifier? Será que compreenderam a maneira de se C'est-à-dire, identificar? maintenant, Mas agora, vous vivez comme lui. e lá você vive como Ele. Une vie semblable à la vie de Jésus-Christ. E uma vida semelhante à vida de Jesus Cristo. Vous allez poser la question, Vocês vão me perguntar, mais pasteur, nous trouvons là que vous n'acceptez pas tous les dons alors. e nós vimos ali, o pastor não acredita em todos nós. Non, je n'ai pas dit ça. Não disse Et aquilo. ici aussi, vous allez dire que les prophètes aussi ne croient pas aux dons. E aqui também você vai me dizer que o profeta não acreditava nos dons. La question c'est quoi? A questão é o quê? Pousser les cris, c'est bien. E gritar é uma boa coisa. Un chrétien qui s'est identifié avec Christ peut pousser aussi des cris. E cristão que se identificou a Cristo também pode soltar gritos. Un chrétien qui s'est identifié à Christ E cristão que se identificou a Cristo, peut parler à langue. e ele pode Un falar em chrétien línguas. qui s'est identifié en Christ E cristão que se identificou a Cristo, peut danser en e esprit. ele pode dançar no Espírito. Un chrétien qui s'est identifié en Christ E cristão que se identificou a Cristo, peut faire toutes ces e choses-là. ele pode fazer todas essas coisas. Mais ces choses ne signifient pas que non, vous êtes identifié. Mas essas coisas não significa que você está identificado. Amen. Amém. C'est comme si une jeune fille, Azuli Puta, Alati, voilà, je suis devenue maman. E é como uma moça que usou pano e dizer para as outras, oh, tornei-me uma mãe. Regarde-moi, je suis devenue maman. Olha para mim, tornei uma mamãe. Est-ce que l'Iputa, c'est le seul élément qui fait quelqu'un maman? E será que o pano é a única coisa que faz que uma mulher seja uma mãe? Mais et pourtant, l'Iputa, c'est pour les mamans. E enquanto o pano é para as mamães, Mais l'Iputa, ça n'identifie pas quelqu'un qu'il soit mas maman. o Non. pano não identifica alguém de ser uma mãe. C'est ce que nous sommes en train de É parler ici. isto que nós estamos a C'est-à-dire, falar. un seul élément E único elemento ne peut pas faire de quelqu'un de dire que non, il est identifié avec Christ. Non. e não pode fazer de alguém que é identificado a Cristo. Amen. Amém. Je regrette que ce que je suis venu faire, je n'ai pas touché même les moindres, mais le E temps est déjà passé. lamento o que eu preparei para vir pregar, não toquei nem se for um pouquinho. Les gens déclarent, E eles oh declaram, non, venez dans notre église, ou não venham para a nossa igreja. venez ici, Dieu fait les grandes choses. Ah, lá Deus opera Nous avons un maravilhas. prophète ici, E nós temos aqui nous profeta. avons un tel et un tel. E nós temos o fulano de tal. Ah oui, c'est très bien. Oh, sim, é muitíssimo En bom. réalité, les miracles se font, nous ne sommes pas aussi contre tout ça. E na realidade os milagres acontecem, nós não estamos contra os Mais milagres. nous avons besoin de l'identification.
Mas nós precisamos da identificação. Dans l'identification, Na identificação, les œuvres, vous pouvez les faire bien, e as obras você pode lhes fazer bem, mais l'identification mas a identificação nous dit quelque chose de différent. e nos fala de alguma coisa diferente. L'identification nous dit ceci. E a identificação nos diz assim: Il dit premièrement, si vous demeurez dans mes paroles, e se vocês permaneceram na minha palavra, est-ce que vous avez compris quelque chose? e será que compreenderam Ce alguma n'est pas coisa? seulement le fait de faire les miracles, E não é somente o facto de fazer os mais milagres, lui, quand il a parlé, mas quando ele falou, il a dit, si vous demeurez dans mes paroles, e se vocês permaneceram nas minhas et palavras, que mes paroles demeurent en vous, e que a minha palavra estiver em vós, voilà les gens qui peuvent faire les e miracles. vejam os homens que podem fazer Je milagres. me sens très bien. E eu me sinto bem. C'est-à-dire, la parole de Dieu demeure dans une É personne. que a palavra de Deus permanece numa pessoa. Et si la personne peut faire une œuvre, E se uma pessoa pode fazer uma obra, c'est parfait. e é perfeito. Amen. Amém. La parole véritable A palavra verdadeira de Jésus-Christ de Jesus Cristo demeurait dans une personne. e permanecendo numa pessoa. Si vous descendez dans la lecture, nous pouvons lire ça le dimanche, c'est Jean 15. E se você continuar na leitura, podemos fazer a mesma no domingo. Si vous demeurez dans mes paroles, E se vocês permaneceram na minha palavra, et que mes paroles demeurent en e vous, que a minha palavra permanecer em vós, il descend, il dit que non, demandez tout ce que vous e voudriez. a Bíblia nos ensina que peçam tudo o que vocês quiserem. Je me sens bien. E eu me sinto Si bem. vous demeurez dans mes E se paroles, permaneceram na minha et que palavra, mes paroles demeurent en e que a vous, minha palavra permanecer em vous vós, devenez un ayant droit. e você torna alguém que tem o direito. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à E ça? será que alguém pode dizer amém? Ah, le prophète dit E ceci. o profeta disse Et assim, nous voyons un grand vent. e nós vimos um grande Mais vento. d'où vient le vent? Mas de onde vem este Ozokwa vento? isabatu erionso, E oui. amedronta as pessoas a todo momento, sim. Mais nguya na yo euti Mas wapi? de onde veio o teu poder? Parce que la puissance vient E porque o poder lorsque vem. la parole de Dieu demeure en vous. E quando a palavra de Deus permanecer Si em la vós, parole demeure en e vous, se a palavra et permanecer que vous em vós, demeurez dans la parole de Dieu, você permanece na palavra de nous Deus, n'allons pas poser de questions. não vamos fazer Nous, perguntas. nous allons voir que non, cet homme, Dieu peut travailler avec lui. E podemos ver que neste homem Deus pode operar. Mais, non, ngai naza na nguya, oui. Oh, não, eu tenho poder, tenho Non, poder. nous n'avons plus besoin de tel nguya, non. Nós não precisamos deste tipo de poder. Nous voulons voir réellement le Père. Nós queremos ver realmente o Pai. Tolingi tomona un faux semblant te. Não queremos ver aquele falsificado. Amen. Amém. Si c'était seulement la confession, E se fosse somente na confissão, alors batebele balingaki ba gagner biso déjà. e muita gente já deveria nos ganhar. Avec tous les mots, les noms qu'ils ont reçus, E com todos os nomes que lhes foram atribuídos, et ils se sont donnés et ils ont occupé le grand rang dans le monde. e eles se entenderam estes nomes e se deram esses grandes nomes do mundo. Et si c'était le message ou la parole de Dieu que nous avons reçu, c'était seulement pour ce que nous pouvons voir ici sur terre. E se a palavra de Deus pudesse ser somente para tudo que nós vemos aqui na terra, Alors nous serions vraiment les perdants. e nós seríamos os Parce perdedores. qu'il présente certains éléments, E é porque eles tomavam certos ils elementos, ont présenté certains éléments e eles apresentam certos elementos, et ils se camouflent derrière ça. e eles se escondem atrás daquilo. Et ils présentent aux gens que non, voilà, c'est ça le tableau. E Non. eles apresentam ao povo, veja o quadro. Quelqu'un peut faire les gymnastiques, il sait courir dans la salle ici. E alguém pode fazer muita ginástica correndo aqui na sala. Akende kuna mabe, akende kuna E mabe. passa aqui, não, passa ali, não. Et quelqu'un peut entrer dans les donc à côté d'une onction ou bien une émotion. E alguém pode estar cheio de onça. Et puis ça peut te dire, oh non, voilà, il a Dieu. Oi, nós também podemos declarar, veja que ele Non, tem Deus. ce n'est pas vraiment ça le Père. Não é isto realmente o Mais en Pai. réalité, si tout cela
n'était que ça, E se tudo isso fosse somente aquilo, Paul nous dit que non, nous serions vraiment les meilleurs perdants. e Paulo nos disse que nós seríamos os grandes perdedores. Tokotanga na 1 Corinthiens chapitre 15, tokotanga na Paul ce qu'il est en train de dire. E vamos ler no primeiro livro dos Coríntios 15 e vamos ver o que Paulo está aqui a nos ensinar. Tokotanga vraiment 19. Vamos ler no versículo 19. Tokobanda na 17, mais tokotanga verset 19. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux tous les hommes. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Será que compreenderam Makambango alguma coisa? bandi le loté. Essas coisas não começaram hoje. Paul dit que non, si c'est dans cette vie seulement E Paulo disse, se fosse somente nesta vida que nous espérons en Christ, que nós aguardamos em Cristo, c'est que Batunion Sowana, ils nous ont gagné. quero dizer que todo mundo ganhou. Amen. Amen. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait quelque chose de réel E é necessário que haja alguma coisa real qui peut faire la différence. que pode marcar a diferença. Amen. Amen. C'est-à-dire de nous identifier tellement en Christ E de nos identificar muito em Cristo pour que le tableau soit e correct. para que o quadro seja devidamente montado. L'adorateur et son Dieu. O adorador e o seu Deus. Amen. Amen. Ah, ce n'est pas seulement que vous voyez Jésus là et vous ne faites rien ici. Não é somente porque você vê aquele Jesus e aqui não faz nada. L'identification. A identificação. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas rester seulement avec la confession, parler seulement. E não podemos ficar somente com simples palavras. Je crois que vous avez reçu quelque chose. E eu acredito que vocês receberam alguma coisa. Le point qu'on devrait parler E aujourd'hui, o ponto que nós queríamos abordar hoje, nous avons dit que non, après le tableau, e nós dissemos que depois do quadro, les prophètes nous enseignent aussi la symphonie. e o profeta nos ensina também a Et sinfonia. quand j'écrivais le matin à la maison, E quando estava a escrever de manhã lá em casa, il m'a dit que non, le vrai ou la vraie symphonie, e ele nos disse a verdadeira dit sinfonia, c'est Hébreux 13, 8. é Hebreus 13:8. C'est ça la symphonie. Esta é a sinfonia. Cela parle de Jésus-Christ. E aqui não fala de Jesus Cristo. Hier, Ontem, aujourd'hui hoje et pour toujours. para sempre. Amen. Amém. Et celui que nous adorons, É Ele que nós adoramos. le Paul a dit, celui que nous prêchons. E como Paulo disse, é Ele que nós pregamos. Et Paul va plus loin. E Paulo vai ainda mais longe. Celui que vous voyez sa puissance agir puissamment à moi. É Ele que vocês estão a ver o seu poder agindo em mim. Paul le savait. E Paulo sabia. Il savait que ce n'était pas sa puissance, E ele sabia que não era o seu próprio mais poder, c'était la puissance de Jésus-Christ mas era o poder de Jesus Cristo qui lui a établi comme ministre. que lhe colocou ali como ministro. Amen. Amém. Que lui annonçait. Que ele anunciava. Il a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. E ele disse, nós não nos pregamos a nós Nous mesmos. prêchons Jésus-Christ Nós pregamos Jesus Cristo. avec toute la force. E com toda a força. Et sa puissance agit fortement en moi, Paul. E o seu poder age fortemente em mim e Paulo. Même si nous n'arrivons pas à
falar como Paulo, mais nous pouvons voir les choses comme Paul l'a vu. mas podemos ver as coisas como Paulo viu. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Será que compreenderam alguma Je coisa? ne demande pas que la puissance de Paul vienne à moi pour que je sois identifié. Non. Não estou a Pas pedir ça, que o vraiment. poder de Paulo venha em mim para que eu seja identificado. Não é Mais necessário. qu'est-ce que je peux demander? Mas o que eu posso pedir? Je voudrais voir les choses comme Paul l'a vu. E eu queria ver as coisas como Paulo viu também. Amen. Amém. C'est pourquoi William Branham, E é por isto William Branham, il était derrière ce que Paul avait dit. e ele estava atrás daquilo que Paulo pregou. Même dans le ciel, Mesmo no céu, il est arrivé, e ele chegou, on lui a dit que non, tu seras jugé avec tout ce que tu nous as prêché. e lhe disseram que você será julgado com tudo aquilo que você nos ensinou. Il a dit, ah bon? E ele disse, bom, Mais j'ai prêché comme Paul. mas eu preguei como Paulo. Et les gens ont crié. E as pessoas Et gritaram. c'est sur cette base que nous nous reposons. E é nesta base que nós repousamos. Alléluia! Amém. Ah, même si je ne fais pas les choses que Paul avait fait, Mesmo que não fazendo as coisas que Paulo fazia, même si je ne fais pas les choses que Branham a fait, mesmo não fazendo as coisas que Branham ma fazia, prière, a minha oração pas de faire les choses qu'ils ont fait, e não é fazer aquilo que os outros fizeram, mais ma prière, mas a minha oração, je voudrais que Dieu me fasse grâce eu quero que Deus me faça graça de voir les choses telles qu'eux ont vu. e de ver as coisas como eles C'est ce qui viram va nous também. amener au ciel. É aquilo que vai nos levar no céu. Est-ce que vous croyez à ça? E será que vocês acreditam nisso? Levons-nous, nous allons prier. Levantem, vamos orar. Vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire. Vocês devem saber o que vocês estão a fazer. Tel que je suis derrière ici, je serai jugé. E como estou aqui, um dia serei julgado. Et ma défense sera quoi? E qual será a minha Je defesa? dis, j'ai fait les efforts pour répéter ce que Branham a dit. E eu me esforcei para repetir aquilo que Branham me ensinou. Et quand ils vont regarder, E quando vão observar, ils verront que réellement il a dit ce que Branham avait dit. e eles verão que realmente ele falou aquilo que Branham me ensinou. Il a répété. E ele repetiu. Et il avait compris. E ele compreendeu. C'est pourquoi le tableau a indiqué É Jésus-Christ. que é por isto que o quadro indicou o Jesus Cristo. Que chacun de nous dise quelque Que chose. cada de nós diga alguma coisa. Pona kokende likolo basenga kamo solote basenga kama yelete basengiseko dimela mobembo na likolo mobembo na likolo ezale kati na ekoloso mobembo na likolo mobembo na likolo ezale kati na ekulusu Yesu aloba na baekole nazale nzela solo mpe bombo moko te akokoma na tata o soki aleki na ngai te mobembo mobembo na likolo mobembo na likolo ezali kati na ekulusu mobembo mobembo na likolo
prière. Bien-aimé Père Céleste, Amado Pai Celestial, laisse que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus, deixa que a hora e glória volta para ti, encore pour ce soir. ainda esta tarde. Tu nous as parlé, Seigneur Jésus, Tu nos falou, Senhor Jesus, que la confession ne suffit pas. que as palavras não bastam. Nous devons nous identifier en toi, Seigneur Jésus, Devemos nos identificar a Ti, Jesus Cristo, et s'identifier en toi, Père Céleste, e se identificando a Ti, Pai Celestial, c'est vivre comme toi. e viver como Tu. Merci, Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. L'esprit de confession O espírito de palavras simples a envahi beaucoup de gens, Seigneur. invadiu muita gente, Senhor. Nous nous sommes donné plus de valeur Nós nos demos tanto valor et nous avons oublié de nous identifier en e toi, nós Seigneur. esquecemos de nos identificar em Cristo. Les autres sont allés plus loin, E os outros foram mais longe se sont identifiés aux hommes. e eles se identificaram aos homens. Oh Dieu, fais-nous grâce, Seigneur Oh Jésus, Deus, faz-nos a graça, Senhor afin que nous Jesus, puissions rester pour s'identifier rien qu'avec toi, e Seigneur. para que possamos permanecer identificados somente a Tu, Cristo. Et viens s'identifier en nous, E venha se identificar a nós, afin que le monde te voie, Seigneur. e para que o mundo possa te ver. Merci, Père Céleste. Obrigado, Pai Celestial. Bénis cette église Abençoe esta igreja et rentre avec chacun de e nous. regressa com cada de nós. S'il y a le cas de maladie au milieu de E nous, se há casos de doença em nosso meio, tu es le seul guérisseur. Tu és o único curador. Fais descendre ta grâce sur nous, Seigneur E Jésus, faz descer a Tua graça em nós, afin Senhor, que tous ceux qui sont malades soient guéris. para que todos os que estão doentes sejam curados. Tu es le seul vrai et grand médecin, c'est E toi, Tu Seigneur. és o único e verdadeiro grande médico. Et tu es le seul guérisseur. E Tu és o Il n'y a único pas curador. une seule maladie Não há nenhuma única doença qui peut résister devant toi, que Seigneur. pode resistir diante de Ti, Nous Senhor. croyons que tu l'as fait. Nós acreditamos que o Senhor operou. Rentre avec chacun de nous. Regressa com cada de nós. Bénis les dîmes et les offrandes. Abençoe o dízimo e as Et ofertas. que ta paix puisse nous accompagner Que a aussi. Tua paz possa nos acompanhar. Au nom de Jésus Em Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Nzambe apambola bino. Que Deus abençoe a todos. Ok. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Chegamos ao fim do nosso culto. Je crois que demain, nous avons une audience. E eu acredito que amanhã temos audiência, Ce qui Nzambe alingi. se Deus quiser. Estou préparé pe mbongo na biso ya construction. Vamos preparar o nosso dinheiro da construção Tozobosana ko annoncer yango chaque vendredi. e estamos a tentar anunciar todas as sextas-feiras Non, tobosani ko annoncer yango chaque vendredi. e já esquecemos de anunciar em todas as sextas-feiras Côté wana etikali trop faible pendant beaucoup de temps. e este lado ficou muito fraco durante muito tempo. Donc tosala effort, tobanda komema quelque chose. Vamos nos esforçar de trazermos alguma coisa. Donc, nous sommes devant plusieurs devoirs. Estamos diante de muitas tarefas. Devoir mosusu eza que non les petits bruits que vous faites ici bazoyoka yango partout. E a outra tarefa é o pequeno barulho que nós fizemos aqui, ouvida em todo o mundo. Raison que l'église n'est pas bien fermée, le son aussi n'est pas bien. Mas por causa da igreja que a obra ainda não terminou e o som também não tem uma boa qualidade. Ce n'est pas bien. E isto não é bom. Le mercredi, j'étais avec mon fils Milton. Il m'a dit que non, plus de 100 et quelques sont en train de vous suivre à Éphèse ici. E na quarta-feira estava com meu filho Milton, me disse mais de centenas de pessoas nos acompanhando em nossas pregações. Si je n'oublie pas, presque 160
visiter ou bato bazolanda biso. E se a memória não me engana, mais de 160 e tal anos seguindo. Moi j'ai honte de moi-même. Naza na soni mpo na nga moko. E eu tenho vergonha por mim mesmo De la manière que nous sommes en train de prêcher ici. e a maneira que nós estamos aqui a pregar. Mais malgré ça, bato bazolanda biso kaka. E embora com toda essa confusão, mas as pessoas estão a nos seguir. Les ABC, O ABC. c'est encore important. E é ainda muito importante. Si nous pouvons fermer, Se nós podemos fechar pelo menos essas paredes, et si nous pouvons aussi trouver les donateurs généreux, e se nós podemos encontrar dador generoso, pour que tout somba équipement, il y a sonorisation, il y a bien. e para comprarmos ou adquirirmos o equipamento da sonorização, Celui qui le fera vraiment, il va évangéliser. e aquele que o fará, ele vai evangelizar. Donc, comme na place au Bible, que non, il y aura une famine. E chegamos ao ponto onde a Bíblia ensina que haverá uma fome D'écouter la parole de Dieu. de ouvir a palavra de Deus, La parole de Dieu est véritable. a verdadeira palavra de Deus. Beaucoup font de bruit, Muita gente faz barulho, plus que nous ici, mais do que nós aqui, mais parfois ils ne parlent pas vraiment ce qui est la parole. mas às vezes eles não nos falam do que é a palavra. Le tableau n'est pas tellement correct. E o quadro não é bem apresentado. Aujourd'hui, Branham, demain, Jésus, l'autre E jour, hoje é Brana, mamãe é Jesus, depois da l'autre manhã jour, Niue, é a nove, l'autre jour, la colonne de e feu. outro dia é a coluna de fogo. Donc, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. E ele não sabe do que estão a falar. Mais ici, vous êtes bien fixés. Mas aqui estamos bem fixados. Hébreux 13, 8. Hebreus 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, E Jesus éternellement. Cristo é o mesmo ontem, hoje e para Le sempre. seul tableau qui est devant nous. E é o único quadro que está adiante de nós. Et c'est le seul tableau recommandé. E é o único quadro recomendado. Alors, les enfants de Dieu sont par-ci, par-là. E os filhos de Deus estão aqui e acolá. Baza un peu par-ci, par-là. E estão aqui e acolá. Et baza na posa, bamona tableau wana ya bien. E eles querem ver este bom quadro. Pour qu'ils adorent très bien. E para que eles possam adorar melhor. Alors, nous nous attendons que les donateurs viennent. Nós aguardamos que apareça doadores. Il y a quelques gens qui nous donnent déjà quelque chose. Les frères sont en train de gérer, mais c'est difficile. C'est trop lourd, mais par où commencer? E há algumas pessoas que estão a tentar contribuir alguma coisa, mas o custo é muito pesado, não sabemos para onde começar. Le mercredi, il y a 60 000 kwanza. E na sexta-feira me entregaram 60 mil kwanzas. Mais si mon frère, vous sommes kaka. E eu disse, irmãos, compram o que vocês vão conseguir. Les coûts, c'est combien? O custo é quanto? Et kokiko kene même vers ce qui 1 million ou 2 millions de E kwanza. pode ir a 1 milhão ou mais de 1 milhão. Bon, maintenant 60 000 kwanza na maboko. E agora 60 mil kwanza nas mãos. Mutu moko mutapesi, qu'est-ce que cela? É uma única pessoa que deu o que aquilo vai fazer. Même si bon, bosala kaka soki bosala na yango nini. E eu lhe disse, fazem somente o que vocês vão fazer. OK. Toza na besoin ya ba contribution nyonso wana. E precisamos de todas essas contribuições. Nzambe akopesa mbongo. Deus vai nos conceder dinheiro. OK, rentrons dans la paix de notre Seigneur Ok, Jésus. regressem com a paz do nosso Senhor Jesus.